Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil. E aqui nós temos a oportunidade de fazer algumas reflexões sobre o que está acontecendo no nosso universo batista e fora dele, a partir da ótica de um batista. Se você quiser colaborar com esse canal, nós também abrimos a possibilidade de você preparar o seu vídeo e enviar, e nós publicaremos aqui com muita satisfação. Nesse vídeo nós continuaremos falando sobre a reforma do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco, e nós estamos chegando agora ao ponto que eu considero muito importante, que é o que tem a ver com os comitês do Conselho Geral. Na estrutura da Convenção Batista de Pernambuco foi criada a figura de comitês, só que era comitês da convenção. A convenção indica um relator, a diretoria indica os seus componentes, alguns sabem o que fazer e alguns não sabem o que fazer. Essa é a verdade, porque não há clareza se a atribuição deles era executiva, ou era de planejamento, ou era de avaliação. Ficava uma mistura. Dependendo do relator, ele se metia na execução, dependendo do relator, ele ia para a reunião fazer crítica à área dele. Nós tivemos, por exemplo, a experiência com dois relatores, recentemente, um da área de missões estaduais da convenção, queria a reunião do conselho e fazia críticas à área que ele era o relator do comitê, mas não apresentava nada por escrito, não tinha nenhum relatório, não tinha nenhuma informação. Tivemos, por exemplo, um relator da área de comunicação que fez críticas a pessoa que trabalhava na área e ao trabalho da área de comunicação, como se ele não fosse parte do processo. E aí, até certo ponto, eles não tinham uma orientação, porque o Estatuto não deixava claro se o papel deles era de execução ou se o papel deles era de avaliação, qual era exatamente o papel deles. Então, nós estamos agora deixando claro que o comitê não é da convenção, que o comitê é do conselho. Então, sendo do conselho, ele será formado por membros do conselho. No próprio conselho será indicado os nomes dos componentes, e aí a nossa proposição aqui é que tenha clareza de finalidade. Por exemplo, os comitês têm por finalidade, primeiro, apresentar ao Conselho e manter atualizado o planejamento estratégico da Convenção, que inclui definição de missão, de visão, de princípios, de valores e objetivos estratégicos. Então, os comitês vão formar isso e vão apresentar para o Conselho, ou atualizar o que existe. Segundo, apresentar ao Conselho um parecer sobre planejamento tático elaborado pelos órgãos executivos, que incluem metas, prazos, recursos necessários e critérios de avaliação. Então, o Conselho, ele define os objetivos estratégicos da Convenção. E nós temos isso lá na Convenção, já existe isso. Quais são os objetivos estratégicos? Agora, o segundo passo é objetivos táticos. O que é objetivo tático? É como cada parte da organização vai trabalhar para chegar aos objetivos estratégicos. O que a área de missões vai fazer? O que a área de educação vai fazer? O que a área de comunicação vai fazer? O que o Sítio Silvânia vai fazer? O que o Colégio Americano Batista vai fazer? Ou seja, o comitê vai trabalhar com esses dirigentes para dizer assim, o objetivo estratégico da convenção é esse, mas esse setor precisa definir quais são as suas metas, em que prazo quer alcançar essas metas, quais são os recursos que ele precisa, quais são os critérios de avaliação para poder, então, ter o planejamento tático. Quem vai trabalhar isso? Os comitês vão, cada comitê trabalha na sua área, esses comitês se juntam, sejam os seus relatores, e formam, então, o documento que seria o planejamento tático. Terceiro, acompanhar e enfatizando ainda, e os critérios de avaliação, porque nós não temos critérios de avaliação. É preciso que quem trabalha na execução saiba como será avaliado. Quais serão os critérios que serão usados para avaliar o diretor, a diretora do Colégio Americano Batista?
Quais serão os critérios para avaliar o secretário-geral da Convenção Batista? Quais serão os critérios para avaliar os coordenadores de educação, o coordenador de educação cristã, o coordenador da área missionária, o coordenador da área administrativa, o coordenador da área de comunicação? Quais serão os critérios para eles serem avaliados? Então, os comitês terão essa responsabilidade de criar critérios de avaliação. Terceiro, acompanhar o desenvolvimento das respectivas áreas sob sua avaliação nas organizações executivas, acompanhando a execução quando julgarem necessário, em comum acordo com seus dirigentes, estudando os relatórios e emitindo parecer, confrontando o planejado com o executado para aprovação do Conselho. Então, observe, o comitê agora, ele sabe, digamos, o comitê de administração, ele vai poder acompanhar a área de administração da convenção, ele vai poder, então, elaborar um relatório dizendo para o Conselho, as metas dessa área eram essas e elas foram cumpridas. Nós recomendamos que o Conselho aprove o relatório da área administrativa. Ou a área de missões estaduais, o comitê pode acompanhar o trabalho e ele vai emitir um parecer sobre o relatório. Então, a secretaria prepara um relatório das suas áreas. Cada comitê examina o relatório e ele é que vai recomendar ao conselho se aprova ou não, com quais observações. Ele vai ter essa atribuição. A área de educação, o comitê que vai cuidar da área de educação, que aqui no nosso caso nós estamos propondo a criação do Comitê de Responsabilidade Social, porque nós estamos propondo também que a aba seja extinta e nós tenhamos dentro da secretaria um setor de responsabilidade social. Então, digamos, nós vamos ter aqui. Vamos voltar. Primeiro, a composição. A composição seria de, no mínimo, 3 pessoas. Então, no início, quando começa um novo mandato de diretoria, a diretoria vai indicar com o conselho, no mínimo, 3 pessoas para cada comitê. As outras pessoas também do conselho podem ser incluídas nesses comitês, que são 5 comitês. Então, nós temos 50 pessoas no conselho, nós não teremos problemas de ter até 6 pessoas, 9 pessoas em cada comitê. Mas, no mínimo, nós teremos que ter 3 pessoas em cada comitê, tá bem? Então, o Comitê de Administração Financeira, Patrimonial e de RH, ele vai ser o avaliador da Secretaria-Geral na área de administração, do setor de administração financeira. O Comitê de Educação Cristã, ele avalia a DEC e vai avaliar o Sítio Silvânia, porque nós estamos transformando o Sítio Silvânia num órgão da convenção e ele então estará sendo avaliado também. O Sítio Silvânia será objeto de avaliação desse comitê. O Comitê de Evangelização e Plantação de Igrejas vai avaliar a AME. O Comitê de Responsabilidade Social vai avaliar o Colégio Americano Batista e a área de responsabilidade social. E o Comitê de Comunicação vai avaliar a COM. Então, nós temos aí as áreas que são da Secretaria-Geral e do Colégio Americano Batista, cada uma sob um comitê, e esse comitê agora terá a responsabilidade de acompanhar e dar um parecer ao Conselho sobre o funcionamento da área. Então, o diretor do Colégio Americano Batista prepara o relatório trimestral que vai para o Conselho. Ele prepara o relatório, o comitê que tem acompanhado o trabalho dele vai examinar o relatório e vai dizer para o Conselho na sua reunião de assembleia. Nós recomendamos que esse relatório seja aprovado. Estamos percebendo que o colégio melhorou no seu funcionamento, as notas dos alunos têm sido bem aproveitadas. Enfim, ele vai fazer uma avaliação do trabalho administrativo, do trabalho de manutenção e principalmente do trabalho de educação do colégio. Uma avaliação, portanto, externa, porque é muito fácil uma direção do colégio chegar e dizer: o colégio tem um excelente estudo, o colégio tem uma excelente equipe, e aí a gente vai ver os resultados, seja em vestibular, seja no Enem, seja em qualquer avaliação, e não corresponde. Então é sinal de que alguma coisa está errada. Então o comitê vai fazer essa avaliação, essa é a nossa proposição. E a forma de apresentação
do parecer dos comitês ao Conselho, ela será definida em regimento interno. Então aí nós vamos trabalhar o regimento interno para definir como seria feito esse trabalho. Eu gostaria muito de chamar a sua atenção, você que vai aprovar o regimento interno, que desse uma atenção. Essa é uma das áreas mais problemáticas na administração da convenção hoje, no meu ponto de vista. Comitês que precisam saber qual é a sua finalidade, que ele não tem finalidade executiva e que o seu papel é de acompanhar para poder avaliar e dar um parecer ao Conselho da Convenção. Isso sendo feito, nós vamos ter uma qualidade melhor do que está acontecendo. E não vamos ser pego de surpresa, não é? Não vamos ser pego de surpresa, de repente chega uma avaliação puramente por natureza política, porque estão querendo demitir o coordenador de missões, querem demitir a coordenadora da DEC, alguém chega lá, inventa uma narrativa e a pessoa vai ser desligada. Agora não. Agora o comitê vai acompanhar e a cada trimestre ele vai dizer se o trabalho está bem ou não. Se não estiver bem, ele vai indicar qual seria o caminho para melhorar o trabalho. Se o problema é quem está executando, ele vai então recomendar à convenção que essa pessoa seja substituída. Fica muito mais fácil, fica muito mais ético, fica muito mais transparente e os comitês passarão a trabalhar e o Conselho terá deliberações importantes nas suas reuniões. Ele vai poder trabalhar com tranquilidade, digamos, pela manhã, só Secretaria-Geral. À tarde, somente o Colégio Americano Batista, por exemplo. E aí você terá uma avaliação adequada das organizações executivas da convenção, ok? Se você discorda, coloque o seu comentário. Se você concorda, coloque o seu comentário. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com seus amigos e compartilhe com os membros da sua igreja que vão para a Assembleia da Convenção, para que eles possam entender a estrutura de um estatuto, a importância de um estatuto e possam assim participar, não apenas balançando a cabeça, como muitas vezes acontece, mas levantando a voz, pedindo a palavra, dando a sua opinião ou no mínimo dando um voto bem consciente, sabendo para onde a coisa está indo, ok? No próximo vídeo, vamos entrar nos órgãos executivos da convenção. Um forte abraço, até daqui a pouco.